Muito boa noite, é com muito prazer que nós começamos hoje ao vivo mais um programa de Direção Espiritual. Eu me recordo que quando eu estudava lá em Brusque, a minha professora de psicologia, a Udi, uma mulher fantástica, que marcou muito a minha vida com a sua sabedoria, com a sua capacidade de ensinar psicologia e de nos demonstrar que a vida é o lugar da psicologia. Que a psicologia não é um conjunto de conhecimentos para serem colocados nos livros e guardados nas estantes, não. Ela está a favor do crescimento humano o tempo todo. Todas as ciências, todos os conhecimentos que estão em torno, que querem fazer o ser humano amadurecer. E a Udi nos mostrava de maneira muito bonita que uma das fases da infância, uma das características da infância, é justamente o nosso desejo de que a vida seja linda, ordenada, que seja tudo muito perfeito. E eu me recordo dela dizer que a característica da maturidade está em justamente a gente aprender a lidar com a vida que não precisa ser perfeita. Em outras palavras, a maturidade chega no nosso coração no dia em que nós descobrimos que nós temos problemas na vida, mas que ter problemas na vida não significa que a partir de então nós precisaríamos ser infelizes por causa disso. Eu me recordo do Padre Zezinho com sua expressão bonita, que ter problema na vida não é ter vida infeliz. Mas é preciso maturidade para compreender isso. Conhecer os avessos, né? Nem sempre a gente está maduro para conhecer o avesso de uma situação. Eu vejo isso porque sou um homem da religião e frequento o tempo todo os bastidores das igrejas, eu sei muito bem o que acontece nos bastidores. Eu muitas vezes preciso de ter maturidade para compreender os bastidores. Nem sempre o avesso é tão bonito como o lado direito. Isso acontece com aquela pessoa imatura que de repente teve contato com a fragilidade de um padre, de uma irmã, e começou a deixar de acreditar em Deus por causa disso. É imaturidade da fé, né? Eu não vou deixar de crer em Deus porque eu descobri que aquele padre tem defeito. Eu não vou deixar de crer em Deus porque eu descobri que a igreja, ela é santa, mas ela é também pecadora. Faz parte do processo da maturidade a gente estar preparado para tocar nos avessos das situações. Porque a vida só é real assim, minha gente. Há um lado direito, mas há também um lado esquerdo. E eu me posicionar diante desses dois lados, eu me posicionar no meio deles, sabendo e acreditando que eu preciso me equilibrar no meio de tudo isso. E é por isso que nós precisamos ser maduros para saber lidar com os contrários da vida. A criança, no momento que você contraria, em que você não faz o que ela quer, ela esbarra nos contrários da vida. E ela vai sapatear, ela vai insistir. Por quê? Ela quer que tudo seja de acordo com a vontade dela. E a gente sabe que a boa educação consiste em colocar o filho no contrário na hora certa, não é? É você fazer o seu filho esbarrar nessa realidade. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. E mesmo fazer ele entender que com a pouca idade que ela tem, a criança não está preparada para decidir uma série de situações. Outras pessoas terão que decidir por ela. E é provável que decidindo por ela, a gente não vá decidir por aquilo que ela quer. É preciso que ela que vá vivendo esse processo aos poucos. Isso chama-se educação, pedagogia, né? Quando o pedagogo segura pela mão e conduz aquela criança a um processo de maturidade. Minha gente, nós vamos morrer aí com idade avançada, se Deus quiser, né? 80, 90, sei lá, quem pode mais os 100 anos, vivendo ainda esse processo de aprendizado. Ninguém termina esse processo. Esse processo é infindável. Por quê? Nós sempre necessitaremos maturidade para lidar com os contrários da vida. Eu já falei isso aqui várias vezes e volto a dizer, eu tenho uma predileção por ter amigos e amigas mais velhas. Eu gosto. É uma oportunidade que eu tenho de tocar na maturidade de quem já viu além. Eu fico vendo, sabe, alguns posicionamentos meus há 10 anos atrás, e como eu me envergonho deles hoje. Algumas coisas que eu falava, algumas coisas que eu acreditava, algumas posturas que eu tinha como certas, né?
10 anos depois já é um tempo suficiente para eu poder pensar, meu Deus, como é bom amadurecer. É como você olhar para aquela fotografia que você tirou há 10 anos atrás e você olha, meu Deus, como eu tinha coragem de ter um cabelo daquele, né? Não é assim? Você tem umas fotos assim, Cristian? Como é que eu tinha coragem de usar uma calça daquela, né? A gente faz isso. Esse é o deslocamento do tempo. É a bonita experiência de você se olhar com aquilo que a filosofia chama de distanciamento. A filosofia nos ensina que, às vezes, a melhor forma de compreender uma determinada situação é você vivendo o distanciamento. Porque quando você olha muito perto, é possível que você não veja. A tentativa de querer ver te aproxima demais. E quando você se aproxima demais, você só vê um foco, só vê um detalhe. Agora, quando você se distancia, é como o arquiteto, né, que quer apreciar a beleza de um prédio construído. Ele vai olhar a totalidade da obra. Ele não vai ficar focado só na porta. Até nisso exige maturidade, né? Esse olhar do todo é sempre um olhar de maturidade. Pode observar, minha gente, como nós sofremos quando nós somos olhados só no detalhe. Quando uma pessoa é capaz de julgar a totalidade da sua vida a partir de um pontinho que ela viu e acha que você é aquele pontinho que viu. A maturidade é justamente o momento em que nós vamos alcançando uma visão mais serena sobre a vida. Uma visão serena da vida. Por que não dizer assim? E nisso está a função de Deus em nós. Este movimento maravilhoso que nós percebemos nos místicos, quando eles vão ficando mais serenos diante dos acontecimentos. Quando eles deixam de eleger as bobagens como fundamentais, aquelas coisinhas bobas que às vezes tomam conta da nossa vida, né? Aquelas preocupações mesquinhas que às vezes ocupam tanto a nossa cabeça, tanto a nossa mente. Falta de maturidade espiritual muitas vezes. Falta de saber eleger o bom da vida como verdadeira causa de alegria e como verdadeira causa de contentamento. O mesmo processo que a criança precisa passar para ser capaz de lidar com os contrários da vida, o velho também muitas vezes precisa, o jovem precisa, o adulto precisa. Por quê? Porque a maturidade é um lugar que nós precisamos conquistar. Ninguém nasceu maduro. Nós vamos ficando à medida em que a gente se entrega ao processo de amadurecer. E como é que a gente amadurece? Quando nós começamos a abraçar a vida do jeito que ela merece ser abraçada. Quando a gente se empenha para polir um pouco mais este metal que somos nós e que está embaçado, a vida vai nos embaçando, né? Mas é bom a gente de vez em quando dar uma polida neste metal. É como aquela prata que está estranha. Ela não parece ser preciosa. Por quê? Porque ela está coberta de uma camada muito feia. O tempo foi sujando aquela prata. E quem olha depressa não percebe que é prata. Da mesma maneira o ouro, né? Ele vai ficando sem graça, ele vai ficando sem brilho, ele vai ficando opaco. Eu me lembro que lá em casa, de vez em quando, a minha mãe pegava, não pode falar o nome da marca, mas eu vou falar, Caol. Ninguém nem sabe o que é isso, né? Não era um líquido branco. E aí a minha mãe pegava tudo aquilo que estava sem brilho, passava Caol e aquelas peças voltavam a ficar bonitas. Mas também não foram poucas as vezes em que a minha mãe passou Caol na minha cara, não. Na alma da gente, né? É tão bonito quando você percebe que uma pessoa... Às vezes existem pessoas que têm o dom de passar um caol na alma da gente. Faz a gente voltar a brilhar. Quantas vezes a gente fica apagadinho, e de repente você escuta aquela palavra, você é impactado por aquela exortação, por aquele conselho, e de repente é como se você tivesse sido aquela prata que antes estava estranha, que não parecia mais ter valor, mas que aquela situação, aquela palavra, aquele acontecimento deu um lustre em você. E você voltou a brilhar. E é isso que nós queremos aqui, minha gente, amadurecer, voltar a brilhar, porque esse é o desejo de todos nós.
independente de qual seja a nossa religião. Eu sempre digo isso. Eu não tenho medo de errar. Independente de qual seja a nossa religião, hoje eu tenho certeza que todo ser humano que me assiste tem o desejo de brilhar. Eu não estou falando deste brilho bobo do palco iluminado, das luzes acesas, não. Eu estou falando aquele que te leva para casa, para a sua cama, com a satisfação de ser você mesmo. É tão bom a gente dormir sendo satisfeito, né? Eu estou indo dormir satisfeito sendo quem eu sou. Estou feliz. Estou feliz porque hoje sou eu. Eu sou eu. E é isso que nós precisamos ter. Alegria de ser quem a gente é. E saber que Deus está o tempo todo colocando-nos na dimensão de uma graça, de uma ajuda extraordinária, porque a graça de Deus na nossa vida é essa ajuda maravilhosa que vem dar um lustre em nós, para que a gente não se perca, para que a gente não perca tempo sendo uma prata sem brilho, para que a gente não perca tempo sendo um metal apagado. Não. Vamos amadurecer. O nosso brilho depende da nossa maturidade. Quanto mais a gente amadurece nessa vida, minha gente, maior será o brilho que nós vamos irradiar na sociedade, na nossa família, no lugar onde a gente mora. Pode observar. A pessoa que brilha, a pessoa que tem uma consistência no ser, ela precisou ser amadurecida. Ela não ficou pronta da noite para o dia. Pronta não, porque ninguém está pronto. Olhe para a vida dos místicos, olhe para a vida dos santos. Foram homens e mulheres que buscaram no dia a dia essa maturidade, esse lustre na alma. Descobriram que a vida é também espiritual, não é só matéria. E se colocaram numa busca constante de melhoria, porque Deus merece essa melhoria. Eu, você, aqui nessa experiência de sermos quem nós somos, quando nós mergulhamos nesse desejo de sermos melhores, o céu faz festa. Todo o céu está em festa quando um ser humano decide ser melhor. E é isso que nós queremos, ser melhores. Com outra coisa nós não queremos perder tempo, não. Não vamos ficar perdendo tempo com nada, com absolutamente nada que não venha a agregar o que a gente é. Não é verdade? É só isso que a gente quer. Alcançar essa santidade que Deus nos oferece. Não é um fardo, é o contrário. É leveza. Deus entra na nossa vida para nos tornar melhores. Deus entra na nossa vida para nos tornar mais livres. Deus entra na nossa vida para nos tornar mais santos, melhorados, mais dinâmicos, mais felizes, mais iluminados, mais lustrados. Tudo que é bom nessa vida.